Hoje a gente vai fundo numa questão que é a base de qualquer democracia. Será que a lei vale para todo mundo mesmo? Vamos analisar um caso que bota à prova a força das nossas instituições e faz a gente pensar: para quem a lei realmente funciona? E para começar, essa citação aqui já diz tudo, né? A gente tende a pensar que um país forte é um país com a economia bombando, mas o que realmente sustenta uma nação, o que dá solidez de verdade, é a força das suas instituições, é o alicerce de tudo. Então, fica a pergunta no ar. O que acontece quando aparece uma lei que, em vez de fortalecer, ameaça derrubar justamente esses pilares? E se o próprio sistema que deveria proteger a todos for colocado em risco? Então vamos entender essa história. A primeira parte aqui é para a gente focar bem nessa ameaça, numa proposta que ganhou um apelido, e olha, o apelido já entrega muita coisa. Pois é, a gente está falando da chamada PEC da blindagem. O nome já é autoexplicativo, né? Um escudo. A ideia era mexer na Constituição, a lei máxima do país, para criar uma proteção, uma espécie de escudo jurídico para autoridades de alto escalão não serem investigadas. E aqui a gente vê o pulo do gato. De um lado, a justificativa oficial, que soa até bem, proteger as autoridades de perseguições políticas. Mas do outro lado, bom, o efeito na prática seria bem diferente. Seria basicamente criar uma classe de gente privilegiada, sabe? Pessoas que estariam blindadas contra investigações, na prática, acima da lei. E o perigo disso é gigantesco. A proposta acabaria criando o que um jurista importante, o Ferrajoli, chama de zona de não direito. Pensa só o que isso significa. Um pedaço do Estado, do governo, onde a lei não entra, onde as regras não valem. É como se fosse um buraco negro jurídico, um passo perigosíssimo para trás. Bom, e tudo isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Porque essa proposta não era só uma ideia ruim, porque ela era, na verdade, um ataque direto ao coração da democracia. Vamos entender isso agora. Olha, essa ideia não é nova. Vem lá de trás com pensadores como Montesquieu. A base de uma democracia saudável é a separação de poderes: executivo, legislativo e judiciário, cada um no seu quadrado, um de olho no outro. É o famoso sistema de freios e contrapesos. É isso que impede que o poder se concentre na mão de um só e vire bagunça. E no centro disso tudo, no coração da nossa Constituição, tem essa frase. Parece simples, mas é uma das coisas mais poderosas que existem. Todos são iguais perante a lei. Não é alguns são iguais, não é a maioria é igual. É todo mundo. Ponto. É o que sustenta tudo. E aí que está o ponto-chave. Esse princípio da igualdade não é uma leizinha qualquer que pode ser mudada. Ele é o que a gente chama de cláusula pétrea. Pensa numa coluna que sustenta um prédio. Você não pode simplesmente tirar essa coluna senão tudo desaba. É uma regra de pedra, inquebrável. Foi colocada lá justamente para proteger a Constituição de ser desfigurada. Ok, então a gente tem uma proposta que bate de frente com uma regra inquebrável da Constituição. E aí, como o sistema reagiu a esse ataque direto? É isso que a gente vai ver agora. E aqui a gente vê o sistema funcionando na prática, como um mecanismo de defesa. Primeiro, a proposta aparece. Depois, o debate começa, e fica claro que aquilo feria uma regra sagrada. E, por fim, o Senado entra em campo e age como o contrapeso que precisava ser, barrando o projeto. Foi a democracia em ação. E esse momento foi super importante. A rejeição foi descrita como uma vitória da razão de Estado sobre a razão de facção. O que isso quer dizer? Basicamente, o interesse do país como um todo falou mais alto que o interesse de um grupinho específico. Foi um respiro de alívio, um ato de defesa da própria democracia. Mas a história não acaba com uma votação no Senado. A lição que fica é muito maior. Então, qual é o antídoto definitivo? Qual é a defesa final contra esses abusos de poder? Vamos para a última parte para entender isso. E a conclusão que a gente chega é que sim, as instituições são cruciais, mas a defesa de verdade, o verdadeiro antídoto, vem da sociedade. É preciso ter uma população atenta, vigilante. É preciso ter transparência. E talvez o mais importante, uma educação que ensine as pessoas a pensar por conta própria. Essa é a verdadeira blindagem da democracia. E isso nos deixa com um pensamento bem forte. A pior injustiça não é aquela que grita, que é escancarada. A pior é aquela silenciosa, aquela que vem disfarçada de lei, que usa o próprio sistema para enfraquecê-lo por dentro. E no fim, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça, né?
A lei é um escudo para proteger a justiça para todo mundo? Ou ela pode acabar virando um escudo só para os poderosos? A resposta para isso, bom, ela está na força das nossas instituições, mas principalmente na nossa vigilância como sociedade. Vale a pena pensar nisso.